Olá, esse é o Café da Rocha, eu sou a Vanessa da Rocha e o nosso papo hoje é sobre longevidade. Exatamente, os últimos números do IBGE mostram que a quantidade de idosos no país vai dobrar nas próximas décadas. Hoje, são 15,6% dos brasileiros que têm mais de 60 anos. Em 2070, serão mais de 37% de idosos. E se tudo der certo, eu chegarei lá, eu fiz os meus cálculos aqui, eu serei uma senhora idosa de 81 anos em 2070. Como será isso? Não sei como será. Será que eu vou gostar de ser chamada de senhora? Não vou gostar? É idosa? Não é idosa? Enfim, só sei que eu quero fazer a minha parte. Quero me preparar para chegar lá bem. Só que mais importante do que chegar é exatamente isso, é chegar bem. Como envelhecer bem? Esse é o grande desejo da humanidade e a gente vai falar sobre isso com um consultor em longevidade. Ele é uma das maiores referências mundiais no assunto, é o médico gerontólogo, ele tem 50 anos de estudo na área, Dr. Alexandre Kalash. Um prazer falar com você e eu começo então questionando o que é determinante para envelhecer bem. Vanessa, muito obrigado pelo convite. Eu vou procurar, da melhor forma possível, atender algumas das suas expectativas. E veja bem, você já disse, você vai ser uma idosa de 2060. Muitos que estão nos ouvindo serão idosos de 2060, 2070, quando o Brasil vai ter mais de 1/3 de pessoas sexagenárias. Então, eu não estou falando só para minha turminha, não. Eu tenho 79 anos e tive o privilégio e a sorte de poder ter envelhecido com os 4 capitais que são importantes para você enxergar bem ao 100. Esse é o meu objetivo. Você precisa acumular o capital de saúde. Saúde vem em primeiro lugar. E saúde não é uma coisa que você cria porque de repente chegou aos 65, aos 74,5 e falou assim, opa, agora eu vou cuidar da minha saúde. Não, é um processo ao longo da vida. E saúde, a gente sabe, é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, como você se locomove, quais são as pessoas que estão à sua volta. Se você tem um propósito de vida, isso é que cria saúde. Mas quando falha, você precisa de profissionais de saúde que sejam competentes para poder corrigir as mazelas que muitas vezes a idade traz. Saúde. O segundo capital que você precisa acumular é conhecimentos. Nós estamos vivendo uma revolução da longevidade em paralelo a uma revolução tecnológica. Tem que aprender a aprender sempre. É aprendizado ao longo da vida. Vale para nós, profissionais, vale para aquele mecânico de automóvel que aprendeu tudo sobre mecânica aos 20 anos, hoje ele tem 45, não aprendeu eletrônica, ele cai fora do mercado. Ele vai perder um emprego. E aos 45 ele vai ser julgado muito velho para poder começar de novo. Então ele vai acabar precarizado. Ele vai ser, sei lá, chofer de Uber ou vai vender pipoca na esquina. E isso não vai garantir que ele possa ter os recursos necessários, o capital, como eu disse, para poder chegar bem ao 100. O terceiro capital é muito importante, é o capital social. Você já parou para pensar quem vai cuidar de você quando você vier a precisar de cuidados? Que a maioria de nós envelhece e em algum ponto da nossa trajetória vai precisar de cuidado. E pode ser até alguém de 27 anos, basta ter um acidente e você precisar ficar dependente e precisar de cuidado. Então pense bem, já pensou quem vai cuidar de você? E o último capital é o capital de recursos, recursos que você acumula, de você poder ter segurança, de você saber que você vai ser amparado. Porque o horror de envelhecer sempre foi e sempre será não saber se você vai ter um teto em cima da cabeça, comida na mesa e um dinheirinho no bolso, nem que seja para comprar os remédios que o SUS, e viva o SUS, ainda não lhe pode oferecer. E qual é a idade para começar a planejar o envelhecimento? Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Começa aos 20, começou aos 20, começa aos 30, aos 50, aos 70. Você sempre vai ter ganho. Mas quanto mais cedo você perceber que você é a pessoa idosa de amanhã,
e este amanhã pode ser 2050, quando o Brasil vai ter mais de 30% de pessoas sexagenárias, ou pode ser 2070, quando passará de 1/3. Então, quanto mais cedo, melhor. Isso é um mantra. Guarde na cabeça e avise seus amigos, vizinhos, familiares. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Eu sempre fui sedentário, agora eu tenho 65. Vá fazer atividade física. Mas quem começou a atividade física já pensando nesse corpinho que vai envelhecer, aos 20, aos 30 anos, vai ter muito mais ganho. Existem culturas que valorizam a idade. A impressão que eu tenho, eu posso estar errada, mas aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que a gente não valoriza o envelhecimento. Até um exemplo disso é que cada vez mais os procedimentos estéticos são voltados para manter a pele, a fisionomia, tudo cada vez mais jovem, né? E aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão. A imagem, o olhar em relação à pessoa idosa está mudando, porque recentemente aqui em Santa Catarina teve até uma história que fez bastante sucesso, que era do idoso gato. Era uma pessoa que tinha completado 60 anos e as mulheres, enfim, todos vibrando na internet porque ele era muito bonito para aquela idade, não parecia ter aquela idade. Então eu queria entender, e assim, até pessoas de 60 anos, quando elas estão entrando para a nomenclatura de maior de 60 anos, passa a ser idoso, muitas vezes não se enxergam nesse nome idoso, né? Primeiro, o Brasil, a nossa sociedade, é uma sociedade hedonista, que admira o belo. E o belo no Brasil é o jovem. E o jovem tem que estar sempre sarado. Você não pode ter ruga, você não pode ter cabelo branco, você tem que estar sempre com aquela impressão de que você é o jovem para sempre. Não é. Eu muitas vezes me apresento, não como médico gerontólogo, que tive o doutorado em Oxford, 20 anos de vida acadêmica na Inglaterra, 13 anos de experiência na Organização Mundial de Saúde como diretor de envelhecimento para a saúde, etc. Eu gosto de me apresentar hoje em dia como um velho. Eu sou um velho. Eu sou careca, eu tenho barba branca, eu uso óculos, eu tenho rugas. As rugas mostram a minha trajetória de vida, minhas alegrias, meus dissabores. Tudo isso está marcado. E eu tenho orgulho disso, porque envelhecer é bom, morrer cedo que não presta. Então, a primeira coisa que a gente tem que combater é essa ideia de um Brasil jovem, que as mulheres são lindas para sempre e os homens são sarados, garanhões. Não. A gente tem que perceber que o velho está aqui. Porque no Brasil o velho é sempre o outro. E enquanto não cair a ficha que você também está envelhecendo, você não vai, por exemplo, como o CEO de uma empresa importante, dar oportunidade para aqueles que estão envelhecendo dentro da sua empresa. Você não vai, como político, estabelecer normas, desenvolver políticas para que as pessoas possam envelhecer bem. Chegar bem ao 100 depende muito também, não só do seu esforço pessoal, mas das oportunidades que a sua sociedade está dando para que você possa usufruir e viver bem cada etapa da vida. E, finalmente, respondendo ainda a sua pergunta, não procure fazer aos 80 aquilo que você fazia com facilidade aos 25, porque não vai. Eu não corro em torno do quarteirão com a velocidade que eu tinha aos 25. Nem preciso, desde que eu continue com independência. Ou seja, eu não preciso de alguém que me empurre uma cadeira de rodas, que me dê comida na boca, que me banhe. Eu quero manter a independência, mas, sobretudo, Vanessa, eu quero manter a autonomia. E a autonomia, sob o ponto de vista hierárquico, é mais importante. É você fazer a sua vida de acordo com as suas escolhas. Eu ter autonomia significa que, mesmo que tenha alguém por trás de mim, me empurrando numa cadeira de rodas, eu vou determinar, eu quero comer agora, eu quero sair para fazer compras, eu quero agora fazer uma ligação por telefone.
essa é a sua autonomia, que você pode ter perdido a independência, mas está mantendo a sua autonomia. Viver de acordo com as suas regras. E valorizar cada momento da vida, cada idade. Eu vejo que até a gente atingir essa consciência, e acredito que o caminho para a gente atingir essa consciência é justamente esse, falar cada vez mais sobre o assunto, ter educação sobre o assunto. A gente acaba cometendo muitos erros, muitas vezes a gente não sabe lidar com o assunto, a gente, população em geral, né? Recentemente, até aqui na nossa linha editorial, a gente começou a usar menos o termo idoso. E até houve um debate aqui, porque na legislação, se é mais de 60 anos, sim, é idoso. Só que a gente começou a perceber que muitas pessoas estavam se sentindo ofendidas ao serem chamadas de idosas. E eu queria entrar nesse ponto, até mesmo porque a todo momento surgem dúvidas. Quando eu fui me apresentar, né, quando eu for chegar aos 81 anos, eu ia falar uma velhinha de 81 anos. Aí depois eu pensei, como assim? Uma velhinha, eu tô botando no diminutivo, tô tirando a autonomia. E eu vou detestar que me chamem no diminutivo, porque eu quero ter, se tudo der certo, ter autonomia, estar O bem. consenso, Vanessa, é de que a gente deva usar pessoa idosa. De alguma forma, você tem que se referir a esse grupo que só faz crescer. Não pode chamar de senhorinha porque, claro, é diminutivo, está infantilizando. Ou meu amorzinho, ou meu benzinho. Não, nada disso. Você está tratando com uma pessoa que é uma pessoa idosa. As pessoas, às vezes, não gostam de idosa só. Muitas vezes você fica ofendido por ser chamado de velho. Eu fiz questão de dizer que eu não me importo, porque é uma forma de desconstruir esse preconceito que existe. Então as pessoas olham para mim e falam assim, não, mas o senhor não é um idoso. Só sim, eu sou uma pessoa velha, por isso que eu fico insistindo. O importante é que a gente trate com respeito, que a gente valorize, que a gente ouça e que a gente diminui o preconceito contra a velhice e o envelhecimento, que tem um nome, chama-se idadismo. Não tem sexo, tem sexismo. Não tem raça, tem racismo. Não tem idade, tem idadismo. E o idadismo nada mais é do que o preconceito que vai se traduzir em políticas inadequadas, em infantilização da pessoa idosa, em dar-lhe o silêncio e não o protagonismo, não respeitar a sua voz, a sua opinião. É uma ideologia. É a ideologia de quem acha que vale mais porque eu sou branco, você é negra. Eu sou homem, você é mulher. Eu não tenho incapacidades, você tem. Eu não vou te dar um emprego porque você é uma pessoa deficiente. Eu não vou te dar um emprego e te promover porque você é mulher. Eu não vou te dar uma ultrassonografia ou te hospitalizar porque você é velho. Então, começa com essa ideologia, que é o primeiro I. O segundo I é a institucionalização. Em geral, este grupo da supremacia, que são pessoas racistas, que são pessoas sexistas, que são pessoas LGBTistas, que são pessoas idadistas, eles têm poder. E eles vão colocar as casquinhas de banana e as pedras no caminho, para você tropeçar. O terceiro I é quando isso tudo passa a ser intrapessoal. É na forma de lidar, no dia a dia. Por isso que a gente não deve chamar ninguém de eu vi aquela senhorinha. Não, você viu uma pessoa idosa. Respeite, é uma pessoa. E é uma pessoa que tem direitos. Este intrapessoal significa dar o desdém. Você não ouve a sua voz, você não quer saber qual a sua opinião. É como se já tivesse passado. E o último I é o objetivo da ideologia. Internalização. Você acaba internalizando. Eu realmente não mereço a sonografia, uma vacina, uma internação num hospital. Eu estou ocupando o lugar dos outros. A vez é dos jovens, tem que dar oportunidade para eles. Ou eu não devo ser promovida porque eu sou uma mulher, eu não preciso desse emprego porque eu sou negro, eu não devo ser tratado com dignidade porque eu sou gay ou lésbica. Tudo isso é internalização que você acaba, embora seja vítima,
achando que a culpa é sua? Saúde, conhecimento, capital social e financeiro. Então, esses são os 4 pilares que, para o Dr. Alexandre Kalash, ele sempre nos coloca que são elementares para a gente ter um bom envelhecimento. Doutor, eu gostaria de repassar cada um desses pontos. Podemos começar com a saúde. O que é mais importante? Vamos pensar que a gente está falando com um público de todas as idades, né? Se você tem 20, 30, 40, 50, o primeiro passo seria o quê? Cuidar. Se não está praticando musculação e se é sedentário, mudar essa ficha? Qual seria o primeiro passo? Não existe um primeiro, Tá. existem passos simultâneos que você tem que ir dando, ciente de que você será na velhice o resultado de escolhas, opções que você fez mais cedo na vida. E eu vou falar de 4 aspectos fundamentais relacionados à saúde que vão ou não resultar em doenças crônicas que com frequência acompanham o envelhecimento. Dieta, cuide bem dela. Significa que você está de olho na balança, não coma mais do que necessário, se possível saia da mesa 80% saciado, não coma demasiado, porque isso vai te fazer mal. O segundo é o sedentarismo. Ele combina com a dieta, porque você está, ao mesmo tempo, queimando calorias que você não precisa delas, então você diminui a ingestão, e, ao mesmo tempo, você está fortificando os seus músculos e tendo um estímulo que não é só físico, é também de saúde mental. Está mais do que provado que as pessoas que têm uma prática regular de atividade física não estão apenas mais fortes, elas estão também mais felizes. Isso é muito importante. O terceiro é o hábito do tabagismo. Felizmente, no Brasil, nós conseguimos dar uma reviravolta muito grande. Eu hoje acho que todo mundo sabe que cigarro, fumar, faz mal. Mas fique de atenção, porque a indústria do tabaco está entrando no mercado, está querendo forçar o Congresso a aprovar o cigarro eletrônico. E nós temos evidência hoje grande de que o cigarro eletrônico não só vicia, como faz estragos no seu pulmão mais rapidamente ainda do que o cigarro. Então, o tabagismo, não. O quarto é um hábito que, talvez em Santa Catarina, vocês tenham que ficar mais de olho. É a ingestão de bebidas alcoólicas. Porque faz mal, é uma droga, ela é socialmente bem aceita, as pessoas banalizam o efeito do álcool, e eu digo sempre, se tiver que beber, beba em moderação, mas moderação não significa 3 chopes na hora do almoço e 2 taças de vinho à noite, não. Procure evitar ao máximo o uso do álcool. É uma balela de que um pouquinho de álcool pode te fazer bem. E tem uma coisa importante. Este álcool, que quando você tem 20, 30 anos, você metaboliza rapidamente, aos 50, 60, 70, você demora muito mais para metabolizá-lo. Isso significa que aquele álcool que você consumiu e que desaparece quando você tem 20 anos em 2 horas, na pessoa de 60 vai levar 6 horas. E são 6 horas que aquele álcool vai ficar atacando o teu rim, teu fígado, teu cérebro, teu coração. Então, realmente, com a idade, a moderação na ingestão de bebida alcoólica é muito importante. Então, saúde em primeiro lugar. Quem, ao longo da vida, não foi tão atento a esses aspectos, pode dar uma virada, deve dar uma virada. Eu te disse, né? Eu disse que quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E a virada? Eu sou sedentário e tenho 60 anos, vou começar a fazer atividade física, eu vou ganhar massa muscular, eu vou ficar mais feliz, eu vou sair com mais facilidade da cama e, Deus nos livre, se eu ficar dependente, eu vou ter mais reservas musculares para poder aguentar o rojão. Certo. Aspecto financeiro. Eu gostaria de primeiro falar numa ordem que tem uma sequência mais natural. Tá. Você já tem saúde. Lembrando que saúde é criada no dia a dia, onde você mora, onde você vive, como você se locomove, como você se diverte, como você ama. Isso é o que gera saúde, que é o capital que você vai levar pela vida toda.
sempre com aquele mantra: quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Sem se esquecer que você precisa de profissionais da saúde que estejam mais bem treinados quanto ao envelhecimento. Eu lamento dizer que os meus futuros colegas médicos hoje na escola de medicina não estão aprendendo sobre envelhecimento. Não vão ser bons, não é só geriatra. Você precisa saber mais sobre envelhecimento se você é um gastroenterologista, um neurologista, um cardiocirurgião. Todos os profissionais da saúde vão ter que lidar mais com pessoas idosas porque é o grupo da população que mais cresce hoje no Brasil e continuará crescendo ao longo do século XXI. Se você se forma hoje, aos 25, e trabalhar tantos anos quanto eu tenho de formado, formei em 70, eu tenho 54 anos de formado. Esse de 25 vai chegar daqui a 54 anos com a minha idade. É preciso que ele perceba, este profissional ou esta profissional, que vai ter que lidar com pessoas idosas, goste ou não goste. E é melhor gostar. Muito difícil, Vanessa, você gostar daquilo que você desconhece. Então, vá buscar a informação sobre o envelhecimento. Isso nos leva ao segundo capital, que é a de conhecimentos. Você precisa aprender a aprender. E, de novo, o mantra: quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Esforce-se, não seja tecnofóbico. A revolução da tecnologia não vai te dar sopa. Você vai ter que enfrentar sua dificuldade de lidar com o computador, com o teu celular. Aprenda, porque isso, inclusive, vai fazer com que você se conecte. Não é só para receber informação, é para você estar conectado com o mundo, com mais pessoas, com seus netos, com seus vizinhos. A pandemia mostrou isso. Foi uma sorte a gente poder estar conectado, porque a pandemia da solidão também doeu muito. Na pandemia, a gente via pessoas que estavam totalmente isoladas e que não conseguiam fazer uma chamada de WhatsApp para poder falar com a filha a um quarteirão de distância. Então, tecnologia, conhecimentos, para que as pessoas possam, com esses dois capitais, que é a saúde, mais o aspecto todo de conhecimentos, levando ao terceiro capital, que é o capital social. Quem vai cuidar de você? Quantos amigos você tem? Não no Facebook. Você pode ter 3.160 e ninguém para te olhar no olho e segurar a tua mão na hora que você precisa. A gente precisa desse capital. E este capital social depende da forma como a gente encara a vida, da forma como a gente trata as pessoas. Não seja um adulto ranzinza porque é chato, mas velho ranzinza ninguém atura. Então a gente tem que estar conectado, saber que, muito bom, tem saúde, tem conhecimentos, mas você está isolado e está reclamando de todo mundo. Seja mais leve, seja mais otimista. Procure ver o lado bom, o copo não está meio vazio, ele está meio cheio. E o último capital, aí sim entra o financeiro. Porque este financeiro vai te permitir, embora dinheiro não resolva tudo, mas facilita muito. Eles estão interconectados. Se você tem uma renda estável, se você conseguiu fazer o pé de meia, eu sei que está difícil, eu sei que a inflação come, eu sei que tem gente desempregada, eu sei que tem gente que nunca conseguiu formar o capital, não por vontade, às vezes até por falta de conhecimento. O nosso letramento financeiro é muito baixo. O brasileiro não gosta de fazer economia, não pensa nisso. E olha, para fazer economia, não faça no último dia do mês, não, porque não vai ter. Faça na primeira semana, enquanto você ainda tem os recursos de saber que você não deve gastar mais daquilo que você está recebendo. E isso deveria começar na infância. Eu volto ao mantra: quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Perfeito, doutor Alexandre Kalash, médico gerontólogo, mais de 5 décadas de estudo, compartilhando conhecimento conosco. Lhe agradeço muito pelo seu tempo aqui conosco e conhecimentos. Eu gosto muito de falar sobre longevidade, porque
é um assunto que a gente precisa, sim, aprender mais, parar de lidar com tanta dificuldade como a gente lida no dia a dia. Gosto muito de aprender com você, agradeço muito, então, a sua participação hoje aqui no nosso podcast. Foi um prazer o meu e minha última mensagem. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Exatamente. Então tá, esse foi o Café da Rocha. Confira nossos episódios no Spotify e, claro, tudinho está no portal ndmais.com.br e no nosso ND Play. Até a próxima!